Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje trago para vocês uma aula da FGV. Você vai fazer o concurso da PM de São Paulo? Você já consegue visualizar aqui o nosso edital. Os mesmos assuntos cobrados pela VUNESP, a banca que aplicou o último certame. Mas agora vamos falar de FGV. Então se inscreva agora neste canal, acesse também aqui na descrição do vídeo o link do nosso site, onde você vai encontrar os nossos preparatórios específicos para o concurso da PM de São Paulo e da banca FGV. Vamos à resolução das nossas questões e também trarei aula teórica para vocês. Questão de nível médio da banca FGV, contemplando interpretação de texto, bem característico da FGV, texto pequeno. Então, ela traz citação, provérbio, para você fazer a compreensão dele. As frases abaixo permitem a inferência de um sentimento. Vamos assinalar a frase em que esse sentimento indicado está inadequado à frase. Então, nós vamos compreender aqui, nós vamos inferir um sentimento. Em qual alternativa esse sentimento indicado está inadequado à frase? Por exemplo, eu vou pegar aqui. Júlia correu para casa a fim de anunciar que havia sido escolhida para o principal papel da novela. Então, quando fala que ela correu para casa a fim de anunciar, olha, fui escolhido. Isso é uma alegria, então. Você que vai passar no concurso da PM, você vai chegar em casa anunciando para a sua família que você passou. Isso é um sentimento de alegria, como você já identifica aqui na alternativa B, está correto. É alegria sim, você vai anunciar, você estará muito feliz. Lembrando que eu preciso do sentimento indicado que esteja inadequado à frase. Vamos às outras alternativas. Minha prima gritou quando o cachorro se aproximou dela. Então, olha aqui, o cachorro chegou quando você está andando na rua, o cachorro se aproxima de você, latindo muito. Você fica com raiva ou você tem medo? Então, aqui eu vou deixar a alternativa A por enquanto. Cristiano Ronaldo ficou insatisfeito com o fato de Messi ter ganho a bola de ouro. Será que isso daqui é inveja, o fato dele ficar insatisfeito? Juliana chorou muito com a morte de sua cadelinha. Ok, se chorou com a morte de alguém ou de alguma coisa, tristeza, então aqui eu descarto, porque está correto. O torcedor emudeceu quando viu seu time perder a decisão do campeonato. Ele ficou triste, desiludido, perfeito também. Então já venho aqui, descarto mais duas alternativas. E agora? Minha prima gritou quando o cachorro se aproximou dela, latindo muito. Ela ficou com raiva? Não, ela gritou de medo. Então aqui, alternativa A está correta. Cristiano Ronaldo ficou insatisfeito. Ficar insatisfeito é inveja? A nossa cabeça, o primeiro significado da inveja, trouxe aqui inclusive do dicionário Michaelis. Observe aqui, é um substantivo feminino, a inveja. Sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outro. Esse daqui é o significado de inveja que a gente mais utiliza, mas tem outro, observe aqui. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído por outra pessoa. Então, Cristiano Ronaldo, ele teve um desejo muito forte de possuir ou desfrutar do troféu melhor do mundo. Então, esse significado de inveja vai ao encontro desse aqui. Então, aqui eu descarto, porque na alternativa C está correto. Pouquinho, aqui gera um pouquinho de discordância também. Mas aqui a gente já vai conseguir identificar, quando trago para vocês aqui o significado de inveja, que pode ser isso daqui, o desejo muito forte de também ser o melhor do mundo, o desejo muito forte de ganhar a bola de ouro. Então, inveja também, aquela que vai destoar aqui, que vai gabaritar a questão, alternativa A. Um estudante de farmácia termina uma exposição oral em sala de aula com a seguinte declaração. Finalmente, devo dizer que, de todos os analgésicos existentes no mercado, o melhor é o Dolol, pois foi o único que acabou com a minha dor. Assinale a afirmação correta sobre os argumentos utilizados nesse segmento.
característico da FGV. Pequeno texto para você compreender os argumentos, para você inferir a alternativa correta. Os argumentos são bastante válidos, já que se fundamentam em experiências pessoais, e lembrando que eu preciso da alternativa correta. Para você ter um argumento bastante válido, principalmente no campo da ciência, você vai precisar de quê? Experiências pessoais? Não, você vai precisar das pesquisas. Então, nesse período aí das vacinas, por exemplo, da dengue, na época da Covid, você já identifica que precisa ter uma experiência para que se tenha um argumento válido. Os argumentos empregados no texto possuem base científica, já que se ligam a estudos de farmácia. Cadê a base científica? Nada disso, olha aqui. Devo dizer que de todos os analgésicos existentes no mercado, o melhor é o Dolol, pois foi o único que acabou com a minha dor. Isso aqui é na perspectiva e na experiência pessoal dele. Não tem base científica. Os argumentos possuem base estatística? Cadê? Cadê as estatísticas aqui? Não temos estatísticas para você falar se determinado analgésico, determinado medicamento, ele tem essa base científica e essa base estatística. Você precisa fazer pesquisa. Vamos pegar 1000 pessoas para saber qual deles é o melhor, não é isso? Pois são frutos de comparação entre vários medicamentos. Ok, está falando que de todos, mas onde está a comparação? A gente não localiza. Os argumentos procuram universalizar uma experiência individual. Corretíssimo. Olha aqui, não é uma experiência individual? Sim, isso aqui é o que a gente vai chamar de raciocínio indutivo, não é isso? Que você parte de uma base específica, no caso, uma observação específica para uma observação geral. Olha aqui, eles procuram universalizar uma experiência individual, isso mesmo. Não foi só para ele, olha aqui, individual, a minha dor, só para ele. Mas aí ele já traz isso dessa base individual, ele vai trazer para quê? Para todos existentes no mercado. Então, ele procura universalizar uma experiência individual. Os argumentos, por serem de base individual, mostram desprezo pela ética profissional. Vou descartar aqui. Olha, eles são de base individual, sim, mas em momento nenhum também ele traz essa ideia de desprezo pela ética profissional. Mesmo que a gente entenda o gabarito aqui realmente alternativa D, mesmo que a gente entenda aqui que ele não deveria, por ser um estudante de farmácia, ele não deveria trazer essa sua experiência individual sendo a principal base estatística. Não deveria. Deveria fazer uma pesquisa, como eu já disse anteriormente. Então aqui, alternativa D que está correta. Assinale a frase que não mostra uma antítese. Antítese é uma oposição. Oposição, nesse edital também, lá está falando o quê? É sinônimo e antônimo. Então aqui, olha aqui. Ou seja, dois vocábulos de sentido oposto. Se é sentido oposto, é o quê? Antônimo. Se é sentido semelhante, é sinônimo. Eu preciso da alternativa que não mostra uma antítese, que não mostra uma oposição. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Será que hoje e amanhã é antítese? Oposição? O mar é tão profundo na calmaria e tempestade. Aqui eu já identifico, então descarto, porque mostra. O problema é que quando falta vergonha na cara e sobra mau caráter. Então, falta comida, sobra comida, também oposição. Congelamento de preços é como uma ditadura, fácil de entrar e difícil. Oposição. O verdadeiro segredo da felicidade é exigir muito, muito e pouco, também oposição. Então aqui, ó, mas eu acho que na alternativa A hoje é oposto de amanhã. Eu acho, você não tem de achar, você precisa gabaritar a questão. Então, se nas outras alternativas você encontra facilmente isso daqui, você já vai identificar essa antítese, essa oposição. A única que não é claro aqui é a alternativa A, que por sinal é o gabarito da questão.
o pavão de hoje é o espanador de amanhã. Então, o que seria esse antônimo de hoje? Eu poderia colocar essa oposição antigamente, outrora, então, antigamente aqui. Então, alternativa A não apresenta essa antítese, lembrando que hoje não é oposto de amanhã. O emprego das vírgulas tem pontuação também na prova do seu concurso. Deus fez o campo e o homem a cidade. Afirmação correta sobre o emprego das vírgulas nessa frase é: a primeira vírgula é usada para mostrar o fim de uma oração. Deus fez o homem. Quem fez o homem? Deus. Aqui eu tenho o quê? O sujeito. E o homem fez o quê? Quem fez a cidade? O homem, sujeito. Então, eu empreguei essa vírgula aqui porque eu tenho sujeitos diferentes. Eu vou usar a vírgula, anote aí no seu caderninho, concursando. Impossível você estar assistindo a minha aula sem o caderno ao lado. Então, Deus fez o campo e o homem a cidade. Quando eu tenho sujeitos diferentes, eu vou usar a vírgula. As duas vírgulas são usadas pelo mesmo motivo? Nada disso, veremos daqui a pouco. A primeira vírgula é empregada em lugar de um conector? Não, aqui é porque eu tenho sujeitos diferentes. A segunda vírgula é usada para evitar a ambiguidade. A ambiguidade, quando você tem duas possibilidades de compreender, interpretar, nada disso. E o homem é a cidade, nada disso. A segunda vírgula marca o quê? A elipse de um verbo. Então, Deus fez o homem, melhor, Deus fez o campo e o homem fez a cidade. Para evitar a repetição, eu vou retirar este verbo aqui. Então, observe aqui que aqui na realidade nós temos um zeugma, que é o quê? Um tipo de elipse. É algo que já foi mencionado. Observe que o verbo foi mencionado antes. Você pode suprimir, retirar este verbo, que você vai entender a frase. Deus fez o campo e o homem fez a cidade. Então, usei essa vírgula no lugar do fez. Então, aqui é uma elipse do verbo. De qual verbo, caro concursando? Do verbo fazer. Entre as frases abaixo, vamos marcar aquela que identifica corretamente a relação lógica entre os segmentos destacados. Questão contemplando conjunção, as relações e sentidos que elas estabelecem. Então, aqui eu tenho qual aqui está correta. Observa aqui que identifica corretamente a relação lógica. Não tenhamos pressa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você já sabe, vai expressar uma ideia de quê? Oposição, contraste, adversidade, correto? A muleta do tempo é mais trabalhadora que a rápida clava de Hércules. Aqui eu estou comparando, observe aqui, então, neste caso, olha, a muleta do tempo é mais trabalhadora. Eu estou comparando o quê? A muleta do tempo que a rápida clava de Hércules. Então, aqui eu tenho uma comparação, olha aqui, quando aparece mais alguma coisa que aqui é um comparativo de superioridade. Então, corretíssimo, aqui eu tenho uma comparação. Ela é mais que. Então, eu estou comparando a muleta do tempo à rápida clava de Hércules. Há pessoas tão chatas, quando aparecer aqui, ó, tão que nós temos uma ideia de conclusão, nada disso. Aqui nós temos uma ideia de consequência, então nós temos aqui uma relação de causa e consequência. Não somos nós que perdemos tempo, mas é o tempo que nos perde. Então aqui eu já vi que é uma ideia de oposição. À medida que a proporção que andávamos, mais longe de casa estávamos. Então, aqui, quando aparece à medida que, a proporção que, vai trazer uma ideia de proporcionalidade. Assinale a frase abaixo, baseada no romance Dom Casmurro, que mostra erro de concordância da palavra mesmo. Então, aqui é importante você compreender, apareceu mesmo, vou colocar aqui. Este mesmo, ele pode ser um pronome, vai aparecer como um adjetivo também. Quando ele for pronome, você pode substituir por próprio e variações. Lembrando, então, que neste caso aqui será variável. Agora, este mesmo aqui também, ele pode ser um advérbio e também uma conjunção. Anote aí também em função do mesmo.
Então, conjunção pode ser substituído por embora, vai trazer uma ideia de concessão. E já advérbio pode ser por realmente, por exemplo. Então, apareceu lá realmente, ou então até, lembre-se de que é invariável, o advérbio é invariável. Primeira coisa, observe, quando eu falei lá que vai também ser um adjetivo, este mesmo, o que você vai observar? O adjetivo ele é variável porque ele vai concordar com o substantivo. Observe aqui, vou procurar um exemplo bem clássico aqui para ficar mais fácil. Vamos ver aqui. Raros escritores de todos os tempos conseguem desvelar o subterrâneo de nós mesmos. Eu poderia substituir por próprio, sim, de nós próprios. Então, se pode substituir por próprio e suas variações, aqui é um pronome. Então, ele vai concordar normalmente. Eu descarto a alternativa B porque está errado. Eu preciso daquela que mostra um erro de concordância. Obrigado pela flor que mandaste. Dei-lhe 2 beijos como se fosse a ti própria. Então, ele está falando com a mulher que mandou as flores para ele. Então, pode substituir por própria, vai variar e eu vou usar mesma. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma, ela própria, dera alguns pontos. Pode substituir por própria, eu vou usar mesma. Pode substituir por próprios, eu uso mesmos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela própria, que era ela mesma. Então, aqui eu posso substituir. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços e valem de si. Realmente, se é mesmo, eu posso substituir por realmente. Não deu certo. Valem de si realmente? Nada disso. Eu vou falar o quê? Que valem de si próprias. Eu estou falando de quem, caro concursando? Das pernas. Observe aqui. As pernas próprias, as pernas mesmas. Então, aqui eu ficaria correto assim. Então, está errado, que as pernas também são pessoas apenas inferiores aos braços e valem de si próprias. As próprias pernas, as pernas mesmas. Então, aqui o correto seria que valem de si mesmas. Lembrem-se disso. Se puder variar e estiver caracterizando o substantivo, como é o caso aqui de pernas, aí ele vai para o plural, vai concordar com o substantivo em gênero e número. Pernas próprias, pernas mesmas. Nos verbos regulares, as formas do infinitivo pessoal, então vamos aqui, as formas do infinitivo pessoal e do futuro do subjuntivo são idênticas. Então você pega aqui, por exemplo, escolher, saber escolher, aqui eu tenho um verbo no infinitivo, mas se eu disser, por exemplo, se eu escolher o tempo, aí você já observa que neste caso aqui eu tenho o quê? Um futuro do subjuntivo. Macete, bizu, que de repente nem seja tão bizu, porque eu imagino que você já saiba. Futuro do subjuntivo vai ser o se e o quando, não é isso? Então, quando eu fizer, se eu fizer. Então, se, olha aqui, eu poderia falar se escolher o tempo, se saber escolher o tempo, nada disso. Isso daqui é infinitivo. Os que empregam mal o seu tempo são os primeiros a se queixar. Então, aqui, neste caso aqui, observe que este se aqui eu tenho um verbo pronominal. Este se aqui não é nada de conjunção. Então, isso daqui é um verbo pronominal. A forma dele no infinitivo é o quê? Queixar-se. Então, este se aqui não é o se conjunção. Se chegar, aqui você vai falar quando chegar, quando você chegar ou se chegar antes da hora. Então, aqui eu tenho o quê? O futuro do subjuntivo. Ele vai indicar uma possibilidade, uma hipótese, o modo subjuntivo. Então, se chegar antes da hora, haverá tempo perdido. Então, se chegar, então isso daqui é uma hipótese. Se você chegar, pode ser que chegue e pode ser que não.
Então, aqui eu tenho o futuro do subjuntivo. Esperar, descobrir. Aqui eu tenho um infinitivo, verbo no infinitivo. Então, substitua também, olha aqui, por fizer. Se fizer antes da hora, se der para substituir por fizer, eu tenho o quê? O modo subjuntivo. Subjuntivo. Aqui, qual é o tempo? Então, aqui, o futuro do subjuntivo. Assinale a frase abaixo em que houve a substituição inadequada de uma oração adjetiva por um adjetivo. Então, eu preciso daquela inadequada. O silêncio é um amigo que nunca trai. Se você nunca trai, você é fiel, então é adequado. Um tolo, quem não diz uma palavra, é alguém calado. Ok? Também está correto. O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página. Quem não viaja está paralisado? Não. Se eu não viajo, eu estou andando, estou fazendo várias coisas. Então, aqui foi feito de forma inadequada a substituição de uma oração adjetiva. Você observa, oração adjetiva, ela é iniciada por quê? Este que aqui vai ser o quê? Oração adjetiva. É um pronome relativo. Então, as orações adjetivas podem ser explicativa ou restritiva. Você observa que restritiva é aquelas que não vêm separadas por vírgula. Pronome relativo ele vai retomar o substantivo anterior. Olha aqui, ok? Então, neste caso aqui, a alternativa C foi feita de forma inadequada. Quem não viaja, ele está paralisado? Não, ele só não está viajando. Na arte, só uma coisa importa. Aquilo que não se pode explicar é inexplicável. O juiz de futebol é o único sujeito que rouba e sai protegido pela polícia. Aquele que rouba é um ladrão. Então, aqui, a alternativa é, vou descartar porque foi feito de forma adequada, embora essa frase seja um pouco pesada, não é isso? Em todas as frases abaixo, a união do verbo ter mais substantivo. Então, aqui eu tenho o verbo ter mais substantivo, equivalendo a um só verbo com o mesmo significado. Vamos marcar a alternativa em que essa equivalência está inadequada. Palavra e pedra solta não tem volta. Se não tem volta, elas não voltam. Então, aqui está adequado. Os empregados da empresa têm folga. Se eles têm folga, eles folgam. O bebê tinha vontade de mamar. Se eu tenho vontade, eu desejo. O palhaço não tinha a obrigação de ser alegre. Obrigava ninguém a. Então, a alternativa D está errada. O empresário não tinha pretensão. Ele não tinha a pretensão. Então, aqui, pretendia. Então, venho aqui, descarto também a alternativa E. Então, quando falo lá que ele não tinha pretensão de enriquecer, ele não pretendia enriquecer. Por que a alternativa D está errada? Quando eu falo o palhaço não tinha obrigação de ser alegre, é porque ele não obrigava ninguém. Aqui ele já está fazendo com os outros. E aqui você observa, se ele não tinha obrigação de ser alegre, é porque ele não era obrigado. Então, eu falaria o quê? Que ele não era obrigado a ser alegre. Então, ele não era obrigado, seria a substituição correta. Ele não era obrigado a ser alegre e não obrigava ninguém. Aqui é com os outros, aqui é com ele mesmo. Então, a alternativa D, que foi feita de forma inadequada, porque o correto seria o quê? O palhaço não era obrigado. Entre as frases abaixo, assinale aquela em que há erro na concordância da palavra sublinhada. Concursando, questão que já está lá no meu curso de português da FGV. Acesse o nosso site, venha fazer parte da turma do Mestre Mário. Após o final de semana, ela ficou kit. Kit aqui ele vai concordar normalmente com o nome a que se refere. Então, ela kit, não é isso? E se eu falasse nós ficamos quites, ok? Nada de estou quites. Estou kit, ele vai concordar normalmente. Ela singular, kit também no singular. Eu preciso daquela alternativa em que há erro. Anexo, quando aparecer anexo aqui, ele vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Então, os documentos,
anexos, correto? E se fosse a expressão em anexo, ela é invariável, aí ficaria em anexo a esta carta vão os documentos. Mas se fosse, por exemplo, anexas às cartas, correto? Então, anexo vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. É concordar em gênero e número, aqui masculino, plural, não é isso? Anexos, masculino, plural. Essas coisas, como se sabe, não ficam baratas. Quando aparecer aqui as palavras barato e caro, de que você vai se lembrar? Se aparecer aqui um verbo de ligação e principalmente os verbos ser e estar, aí vão concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Então, as coisas baratas, olha aqui. Essas coisas, como se sabe, não estão ou então não são baratas. Então, apareceu aqui a palavra barato ou caro depois do verbo de ligação, principalmente com os verbos ser e estar, elas vão concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Concordar em gênero e número. Então, coisas baratas, coisas caras. Agora, se aparecer aqui depois do verbo custar, aí será invariável. Então, vou fazer uma frase aqui. As roupas custam caro, ok? As roupas custam caro. Por que eu coloquei caro? Porque depois do verbo custar é invariável, correto? E se fosse aqui, as roupas estão caro ou estão caras? As roupas estão caras, porque com verbo de ligação, aí vai concordar com o substantivo. Roupas caras. Então, aqui está correto. Toda a coragem dela era pouca. Aqui você observa que esse pouca está se referindo a quê, caro concursando? Ao substantivo coragem. Então, eu falo o quê? Pouca coragem. Eu não vou falar pouco coragem, pouca coragem. Quaisquer que sejam as razões quaisquer. Então, aqui qualquer tem plural. Então, o correto aqui seria o quê? Quaisquer razões, qualquer vai, então, quando aparecer este pronome indefinido, ele vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Qualquer pessoa, quaisquer pessoas, correto? Encerro por aqui a correção da nossa aula exclusiva da FGV. Acesse o nosso site, conheça os nossos preparatórios dessa banca. Um abraço do mestre e até breve!